A Seleção Nacional vai jogar fora, com a Sérvia e com a Lituânia. São 2 jogos, eu não diria que Portugal tenha de ganhar os 2, mas tem de pelo menos fazer 4 pontos nestes 2 jogos. Para ser primeiro no grupo, provavelmente terá de ganhar os 2. E isto porquê? Porque Portugal empatou os 2 primeiros jogos em casa contra a Sérvia e contra a Ucrânia. Recordo, passam 2 equipas por grupo, o terceiro classificado deste Portugal, ou seja, vai aceder, e Portugal já tem essa garantia porque ganhou a Liga das Nações, se for terceiro estará no play-off de apuramento, ainda como uma última opção para chegar à fase final do Campeonato da Europa de 2020. Não passa pela cabeça de ninguém que Portugal não seja pelo menos terceiro. Aliás, eu até vou dizer mais, não passa pela cabeça de ninguém que Portugal não se apure diretamente num grupo com a Sérvia e com a Ucrânia. Mas a verdade é que as coisas começaram a correr mal. Portugal empatou em casa com a Ucrânia, empatou em casa com a Sérvia. Entretanto, a Ucrânia já aviou a Sérvia por 5-0 no jogo em casa e a Ucrânia está lançada porque é, além disso, a única equipa que tem... a equipa que mais pontos conquistou já fora de casa, porque além de empatar em Portugal, ganhou também no Luxemburgo. E por isso mesmo, para Portugal manter pelo menos a paridade com a Sérvia, precisa de empatar em Belgrado, se quer superiorizar-se já à equipa da Sérvia, que tal como Fernando Santos disse, é uma equipa cheia de talento individual, que só não funciona muito bem a nível coletivo, precisa de ganhar em Belgrado. Muito bem. Fernando Santos chamou basicamente a mesma lista de jogadores. Isso já é preciso perceber que os 23 que estiveram na fase final da Liga das Nações eram basicamente os 25 que tinham estado nos Jogos de Março frente à Ucrânia e Sérvia, menos 2, porque Portugal, na altura, só podia levar 23 à Liga das Nações. Agora, sendo 2 jogos, não havendo uma lista de inscritos, pode chamar 25, 24, 26, o que lhe apetecer, e acaba Fernando Santos por chamar 25. Houve uma troca apenas, que foi a saída de Diego Sousa, e eu não estava à espera, confesso, e a entrada de Daniel Pudense. São jogadores de características muito diferentes. Diego Sousa é um avançado de combate. Eu disse mesmo que era o único avançado de combate que Portugal tinha na sua lista, que já tinha estado na fase final da Liga das Nações, tinha estado também nos Jogos de Março, precisamente por ser um jogador de características muito diferentes de todos os outros avançados que a seleção tem. Não é por ser um 9 mais fixo, é por ser um jogador de choque, um jogador que Portugal não tem, se não for ele. Mas saiu o Diego Sousa, entrou Pudense. Pudense é um jogador mais rápido, um jogador mais móvel, um jogador que aparece até, inclusive, mais vezes desde as alas para o meio, e isso acaba por ser um bocadinho um jogador que é o espelho daquilo que é Rafa, o espelho daquilo que é Diogo Jota. Enfim, são jogadores muito semelhantes, muito rápidos, muito fortes em condução, muito móveis, mas Fernando Santos justificou a chamada de Pudense, dizendo que tem visto os Jogos Olímpicos e que Pudense lhe chamou a atenção várias vezes. E quando lhe chamam a atenção várias vezes, a ideia com que ele fica é a de que precisa de ver o jogador pessoalmente. Dizem-me agora que o som está aparentemente com alguns breaks. Gostava que me dissessem nos comentários se está tudo a chegar bem aí ou não. Esperemos que sim. Mas pronto, vou ficar à espera do vosso feedback. Estava a falar de Pudense. Portanto, a ideia de Fernando Santos é mais ver Pudense a treinar, ver Pudense em interação com o grupo. Provavelmente não vai ser titular, provavelmente não vai ser sequer... tem poucas possibilidades até, se calhar, a não ser que surpreenda de tal maneira nos treinos, mas não terá sequer muitas possibilidades de ter aqui a sua estreia como internacional. Vai ter que, naturalmente, ver os jogos do banco. Depois... Tendo em conta que o facto de serem 2 jogos e não ser uma competição com lista fechada de 23 lhe permite chamar mais jogadores, Fernando Santos optou por chamar mais um defesa central, e disso ele já estava à espera, não estava à espera era do nome, porque tem havido muito zum-zum à volta de Ferro, do jovem central do Benfica, que a esta hora provavelmente estará a ser chamado por Rui Jorge para a seleção de sub-21, porque não ficou na seleção A. Quem veio chamado à seleção A foi Daniel Carriço. Ora bem, o que posso dizer é que também faz sentido. Faz todo o sentido. Carriço, depois de um período em que foi, inclusive, perdendo protagonismo na equipa do Sevilha, está este ano a começar em grande. Tem feito dupla de centrais com Diego Carlos. Não sei se recordam dele, um defesa central brasileiro que passou pelo Porto B, passou pelo Estoril e que está agora a jogar no Sevilha. E a Lopetegui tem apostado nesta dupla, Diego Carlos, Daniel Carriço, para formar a dupla de centrais do Sevilha, que ainda não sofreu golos nas 2 jornadas da Liga Espanhola. Ganhou os 2 jogos, ganhou por 2-0 ao Espanhol, ganhou por 1-0 ao Granada, ambos jogos fora, e, portanto, Carriço está, ao que tudo indica, em muito boa forma. E isto
faz com que Fernando Santos tenha lembrado dele. Ele já tinha estado, já é internacional, ele esteve num jogo contra a Itália em 2015, em junho de 2015, um jogo que Portugal ganhou com um gol de Éder. E isto significa que poderá voltar e Portugal volta a ter assim 4 defesas centrais. Porquê é que só foram 3 para a Liga das Nações? Porque Danilo poderia fazer o lugar e, à partida, os titulares serão também Pepe e Rúben Dias. Depois há ainda José Fonte, que também está bem no início da época do Lille. E haverá agora também Daniel Carriço. Depois, mais uma nova introdução, Renato Sanches. Fernando Santos, de certa forma, sem mencionar o caso de Renato, acaba por justificar, dizendo que neste início da época não convoca tendo em conta aquilo que têm sido as presenças dos jogadores nos clubes, porque há campeonatos que já têm 5, 6 jornadas, há outros que só têm uma, é o caso do campeonato de Itália, por exemplo, e isto faz com que o critério do selecionador seja muito mais, que abranja inclusive também jogos de preparação e que seja muito mais em função daquilo que é o valor que ele reconhece aos jogadores. Renato saiu do Bayern, entretanto, jogou 2 jogos saído do banco na Bundesliga, o último 2 ou 3 minutos, e por isso mesmo ele não ficou nada satisfeito. Foi titular no jogo da Taça da Alemanha contra o Energie Cottbus. Vai, com certeza, ter a oportunidade para relançar a carreira no Lille, no campeonato francês, e isto faz com que Fernando Santos volte a incluí-lo nas suas opções. Havia muita gente, inclusive nos comentários ao último passo de hoje de manhã, que escrevi sobre aquilo que eu achava que poderiam ser as escolhas de Fernando Santos, havia muita gente a falar na possibilidade de Romário Baró. Romário Baró é um jogador com características, de certa forma, semelhantes às de Renato Sanches. É um jogador com alguma dificuldade para entrar no 11 da Seleção Nacional, porque a Seleção Nacional, à partida, joga com um médio mais posicional, que tem sido William, às vezes 2, quando joga William e Danilo, e acredito que isso possa acontecer agora nestes jogos contra a Sérvia e a Lituânia, sobretudo contra a Sérvia. Pode entrar ali também Rúben Neves. E depois, o terceiro médio, geralmente é um médio que joga a partir da faixa, mas que tem que ser um jogador mais ofensivo. Pode ser Bruno Fernandes, pode ser Pizzi, e isto faz com que Romário Baró me pareça de menos para esta terceira posição e, se calhar, de menos em termos ofensivos. Não é tão ofensivo como são Bruno Fernandes ou Pizzi. E depois, se calhar, de mais em relação às 2 primeiras posições, porque aí já é muito mais ofensivo do que são tanto William como Rúben Neves como Danilo. E isto aplica-se também ao Renato Sanches. Aplica-se tanto ao Romário Baró como ao Renato Sanches. Acredito que Romário Baró, pelas excelentes exibições que tem feito no Futebol Clube do Porto esta época, e se continuar a este nível, estará com certeza muito brevemente na Seleção A, mas para já ainda não foi à altura dele. E pronto, arrumamos assim o tema Seleção Nacional para se entrar no tema Benfica e no tema sorteio da Liga dos Campeões. Vai começar às 17 horas no Mónaco. E o Benfica, como sempre, quando as equipas portuguesas estão desde que Portugal saiu dos primeiros 6 lugares do ranking da UEFA, o campeão português geralmente aparece no pote 2, e para todas as equipas do pote 2, aquilo que é o sorteio, ou aquilo que vai condicionar este sorteio, que vai fazer com que este sorteio, ao fim e ao cabo, seja visto depois como um sorteio bom ou um sorteio mau, é o nome do adversário que vai calhar. Não é no pote 1, é no pote 3. É aí que está o segredo disto vir a ser, ou não, um bom sorteio para o Benfica. Porque no pote 1, convenhamos, a não ser que ao Benfica lhe saia a sorte grande, que era calhar o Zenit de São Petersburgo, que aparece ali como campeão da Rússia, e é preciso perceber que o pote 1, neste momento, é formado pelos campeões nacionais dos 6 primeiros países do ranking, e depois, portanto, lá, vencedor da Liga dos Campeões, Liverpool, vencedor da Europa, dos chamados Big Five, Manchester City, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Juventus, Futebol Clube Barcelona. Sobra uma vaga para o campeão da 6ª equipa, do 6º país do ranking, que é o Zenit. E o Zenit, de facto, seria uma benesse para o Benfica, porque comparado com os outros tubarões, é um daqueles tubarões herbívoros que não fará, com certeza, muito mal. Depois, o segredo, conforme disse, é o nome do adversário que vai chegar do pote 2. É aí que se vai definir se o sorteio vai ser bom ou mau para o Benfica. Porque aqui é importante fugir de equipas como o Lyon, como o Leverkusen, como o Valência, como o Inter, e já se diz que pode finalmente vir a ser candidato à conquista do Scudetto em Itália, e até, vamos lá ver, se quisermos ser mais exigentes,
como o Salzburg ou o Olympiacos, que são equipas que, enfim, já estarão a um outro nível, mais abaixo, mas que com certeza também podem discutir a qualificação. Bom era calhar aqui um Clube Bruges ou um Dinamo Zagreb, que são equipas que já olham para o Benfica de baixo para cima e com as quais o Benfica poderia ter claro favoritismo. Além disso, o pote 4, é verdade, também pode condicionar um bocadinho aqui as escolhas, porque estão lá equipas como o Leipzig, como o próprio Lille e como o Lokomotiv de Moscou, que também, enfim, as equipas russas na fase de grupos das competições da UEFA geralmente são fortes, porque estão no clímax da sua época, estão a chegar, começam mais cedo e até ao Natal estão geralmente muito, muito fortes. É a altura em que estão mais fortes, inclusive. Portanto, o Benfica pode olhar para este sorteio e pode ter um sorteio horrível, se lhe calham, por exemplo,